Um erro que você não pode cometer na criação do seu visual, principalmente gráfico de colunas. O meu nome é Jennifer e aqui neste perfil eu ensino iniciantes ou experientes em planilhas a alavancarem a sua carreira como gestor de dashboard. E neste vídeo eu quero falar com você sobre um erro que costuma acontecer e que eu recebo perguntas que dão o mesmo tipo de situação que eu vou te explicar aqui. Vamos apagar, por exemplo, este visual gráfico aqui para você poder entender este erro. Imagina a situação em que nós queremos criar aqui o visual gráfico. E aí, qual é a informação que a gente vai colocar nesse visual? Vamos começar. Olha só, aqui está a parte de visuais e eu vou pegar aqui um visual gráfico de colunas. Então vamos pegar ele, cliquei nele e coloquei aqui, ele já veio encaixado para cá, para este local. Vamos entender a situação. Eu quero colocar neste visual, por exemplo, uma informação de uma medida que tem um resultado de faturamento. Então vamos exemplificar aqui. Por exemplo, vou pegar a medida de faturamento. O que essa medida está fazendo? Nada mais, nada menos do que somar o valor do produto vezes a quantidade. Né? Ela faz esse cálculo e depois soma este valor. Então vamos pegar ela e vamos trazer para dentro desse gráfico aqui. Cliquei, arrastei, soltei dentro do gráfico e beleza, apareceu a informação. Eu quero também cruzar esta informação com uma informação de meta. Então, eu quero pegar uma outra medida que eu tenho aqui, ó, que está somando uma informação de meta. E essa informação, veja que ela vem lá de outra tabela. Ela vem da tabela de metas. Tá bom? Então, vamos pegar essa informação e vamos colocar também aqui no eixo. E beleza. Nós temos lá as duas informações. E aí, imagina lá a situação, né? O seu gestor está querendo ver essa informação de meta com o faturamento, estamos exemplificando aqui com o faturamento, mas pode ser qualquer outra coisa, mas ele quer cruzar essas informações por mês. Beleza. Agora eu te pergunto, de onde vai vir o mês que vai estar neste gráfico? De qual tabela vem esse mês? Veja que a nossa medida busca informações lá dentro da tabela de produto, busca informações da tabela de meta. De onde que a gente pega esse mês? A gente pega da tabela de metas o mês para colocar aqui para abrir essa informação? Vamos fazer isso para ver o resultado acontecendo? Então eu vou pegar e vou abrir a minha tabela de metas aqui, ó. Abrir a tabela de metas. E vamos pegar o mês. Eu tenho aqui o mês, ó. Vamos só te mostrar aqui a tabela de meta para você entender o que tem nessa tabela de meta. Ela tem a quantidade de meta por mês, que está a tabela de mês, a coluna de mês. Então vamos pegar esse mês e vamos colocar lá. Peguei, arrastei, soltei o mês. E olha o que aconteceu. Está aparecendo o resultado aparentemente igual para todos os meses. Se a gente colocar uma régua aqui, olha só, o mês está igual em todos os meses. Está estranha essa informação. Será que está certo? Quando eu passo o mouse lá em cima, em abril, está dando 83. Olha aqui o resultado de abril. Vamos passar o mouse em cima de outro mês. Agosto. Veja que está o mesmo resultado. É o mesmo resultado. Vamos fazer uma formatação aqui, mas isso aqui já dá para ver que tem erro, que está errado essa informação. Deixa eu desligar esse eixo do X no Y. Eu quero desligar esse título também aqui, assumir o título lá em geral. Vamos desligar o título, não quero esse título aqui, para deixar mais claro essa informação. Aliás, não deixar tão poluído, né? O que é o resultado? Aonde que está o problema desse dashboard? Onde que está o problema deste resultado? Olha só. O que está acontecendo aqui? Quando você olhar para essa informação e desconfiar que tem erro, transforma isso para a tabela, para ficar mais fácil de visualizar. Então eu vou pegar aqui, ó, com este visual selecionado, eu vou transformar ele para a tabela. Pronto, ele já se transformou em uma tabela. Assim fica mais fácil de visualizar. A gente pode ver aqui, ó, que a informação de faturamento está igual em todos os meses. Isso é óbvio que está errado.
Agora, por que está errada essa informação? Vamos analisar? Vamos ver o relacionamento entre tabelas. Olha só o seguinte, nós colocamos o mês da meta, da tabela de metas, então aqui está a tabela de metas e aqui está a coluna de mês. Ó. Nós pegamos essa informação de mês e colocamos no eixo desse visual, né? Vamos voltar aqui. O que está acontecendo? A informação de mês da tabela meta consegue filtrar dentro da tabela movimento e dentro da tabela produto, por exemplo? Aqui na tabela de movimento é onde a gente tem a quantidade. A quantidade é um dos itens que faz parte da nossa medida. Quer ver? Vamos ver a medida de faturamento? Olha o que a gente tem aqui na medida de faturamento. Olha lá. A gente tem uma outra medida aqui ó, que está fazendo a avaliação da quantidade. E essa quantidade, onde que está essa medida? Isso aqui é uma medida, certo? Medida quantidade. Vamos dentro da medida quantidade? O que a medida quantidade faz? Ela faz a soma da quantidade da tabela movimento. Então, se a gente olhar na tabela movimento aqui, ó, o que está acontecendo lá naquela situação é o seguinte. O filtro do relacionamento entre tabelas me permite eu filtrar dentro da tabela movimento. Essa tabela aqui, ó, tabela de meta, consegue filtrar dentro da tabela movimento? Consegue ou não consegue? Não consegue. Por quê? Olha o sentido que está esta setinha aqui, ó. A setinha só está vindo neste sentido. Isso significa que esta tabela aqui, que é a tabela calendário, consegue filtrar dentro da tabela de meta. Mas o contrário não é possível acontecer. E se não é possível acontecer, veja o sentido das setas. Não tem como o mês aqui dessa tabela, que é o que a gente está utilizando lá naquele gráfico lá de colunas, em que estava dando erro. Não tem como este mês aqui percorrer este filtro, entrar dentro da tabela calendário e conseguir filtrar uma informação lá dentro da tabela movimento. Que informação? A quantidade, por exemplo, para a gente conseguir calcular o faturamento. Então, por isso não está funcionando aquela situação. Por que não está funcionando? Porque este mês aqui ó, não consegue. Olha o sentido do filtro. Olha como está a seta dos filtros deste relacionamento. Aliás, né, olha como está a seta do relacionamento, não a seta do filtro. Olha como está a seta. Ele não permite ir lá. Ele não permite chegar aqui dentro. Está bloqueado. Este sentido aqui, ó. Eita. Este sentido aqui, ó, está bloqueado. Isso aqui não está permitindo subir este filtro. Ele não deixa, ele está bloqueando aqui. Ó. E o que você vai fazer? Você vai clicar 2 vezes aqui e vai colocar este filtro para ambos os lados? Não, você não vai fazer isso, porque isso vai afetar a performance. Qual que é, raciocina um pouco comigo, qual que é a coluna que filtra ao mesmo tempo dentro das duas tabelas? Veja que aqui nós temos uma tabela calendário que ela filtra para cá. E também tem o mesmo nome aqui, ó, coluna mesmo nome, né? Que é o mês. Filtra para cá. Então, se a gente pegar essa coluna aqui, por quê? Porque a seta, olha a seta. A seta está indo para cá, está indicando que está indo para cá e está indicando que está indo para cá também. Então, se a gente pegar esse mês daqui e colocar lá, tem que funcionar, correto? Está filtrando, o sentido do relacionamento, da seta do relacionamento, está permitindo ir nas duas. Então vamos lá ver. Então se a gente, vamos voltar isso aqui, ó. Aliás, nem vamos voltar, primeiro vamos ver a condição dos valores aqui, ó. Vou tirar o mês da tabela de metas, que é a que a gente está aqui, ó. Desmarquei. Vamos na tabela calendário e vamos pegar esse mesmo nome, arrastar e soltar aqui em cima. Agora sim, ó. Agora nós temos essa informação funcionando. Vamos ordenar aqui pelo mês. Então, olha lá. Mês de janeiro,
mês de janeiro, faturamento e meta. Veja que agora está conseguindo filtrar dentro das duas. Vamos voltar isso aqui para um gráfico de colunas. Cliquei no gráfico de colunas e olha lá. Agora sim, a gente tem umas informações que façam sentido. Quando você se deparar com esse tipo de situação, que os valores estão repetidos, foque no relacionamento. Você está errando em alguma coisa que está ligada ao relacionamento. Uma outra dica para você. O seu projeto tem que ter uma tabela calendário. Por exemplo, para colocar o mês, para abrir essas informações aqui, ó, você sempre vai pegar o mês da tabela calendário. O mês que vem para cá não é o mês de alguma tabela de dados, ou seja, uma tabela que possui as informações para você calcular um indicador. Seja qual for a tabela do indicador que você está calculando. O mês que vem para cá, para essa situação, é o mês da tabela calendário, porque a tabela calendário conversa, ela se relaciona com as demais tabelas. E se a sua tabela não está se relacionando com as suas tabelas, do qual você vai calcular os indicadores, é porque você tem um erro no seu projeto. Neste vídeo, nós entendemos, então, um ponto bastante importante do tipo de coluna que você vai utilizar para fazer o filtro ligados a mês em um gráfico de evolução. E você deve utilizar esse raciocínio também para os demais visuais do seu dashboard. Se gostou deste vídeo, compartilha com uma pessoa que está iniciando a entregar dashboard, está iniciando a entregar informações para tomada de decisão. Ajudar ela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.